Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 e a imprensa esportiva repercutiu a vitória do Flamengo, que agora pega o Palmeiras, que muitos consideram essa partida como uma final. E a Renata Fã, o Cicinho, falaram aí sobre essa partida, comentaram aí lances polêmicos, o pênalti que não foi dado no Luiz Araújo, e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando aí sobre essa partida. Vamos analisar, chega aqui daquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui, todos os dias trazemos todas as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as notícias do Flamengo. Seu Botafogo por 3-0, reclama de uma penalidade não marcada no Luiz Araújo e tudo isso a gente vai mostrar e contar. Flamengo já se preparando para o jogo contra o Palmeiras. Enquanto os rubro-negros ensaiavam uma pressão, os donos da casa respondiam com contra-ataques sem muito perigo. O primeiro ataque do Flamengo faltou força. Também de cabeça, Luiz Araújo mandou para fora e na resposta, Arthur Cabral não caprichou. O lance polêmico da primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Luiz Araújo caiu na área e pediu pênalti em pisão de Alain. O árbitro mandou seguir. Um lance de penalti claríssimo, claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. 5 minutos se passaram. Arrascaeta arrastou a marcação e tocou no artilheiro. Pedro escolheu o canto e abriu o placar. 1-0. Pedro é um jogador top, todos conhecemos. Mas o mais importante é a equipe, e hoje ele deu tudo pela equipe. Na volta do segundo tempo, a melhor chance da noite para o Botafogo chegou aos pés de Arthur Cabral, em passe de Santos, mas o atacante mandou para fora. Foi o último lance dele que deixou o campo vaiado. O Botafogo ainda teve uma sequência de oportunidades desperdiçadas, até que Pedro achou um passe milimétrico para servir Luiz Araújo. 2-0 Flamengo. E não demorou para ampliar. Foi só Felipe Luiz fazer algumas mexidas que com apenas 1 minuto em campo, Plata fez o terceiro. Fim de jogo, Flamengo 3, Botafogo 0. É importante vencer um clássico na casa do adversário com todos os fatores contra, que a gente sabe de sintético e um clássico em si, né? Então não tem favorito nunca. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. Com o resultado, o Flamengo segue a busca ao líder. Os 3 pontos para o Palmeiras continuam, mas no próximo domingo, as equipes se encontram aqui no Rio de Janeiro. Duelo considerado primordial na briga pelo título. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Já o Botafogo segue no 5º lugar e viu o Mirassol abrir 6 pontos de vantagem no G4. Um time é um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas, dando todo, todos os dias, até quando não depende de mim. Botafogo muito mal nesse momento no campeonato, apesar da pontuação ainda mantê-lo na parte alta da tabela. Em contrapartida, o Flamengo precisava vencer até para não ficar ali em mais desvantagem em relação ao Palmeiras. Ganha o jogo por 3-0 e reclama de uma penalidade do Alan não marcada para cima do Luiz Araújo. Eu quero saber se vocês consideram pênalti ou não. Rona. Rapaz do céu, é porque a juizada tem dado esse tipo de lance. O juiz está muito próximo do lance. Então, ali, mas... Olha ali, ó, onde ele está. A juizada tem dado esses lances aí, vai no VAR, roça. Se ele é chamado no VAR, como é que não dá? Então, olha lá, olha isso. Eu não daria, não. Não? Não daria pênalti, não. Oi. E outro, Boto, tá reclamando demais. Tá o quê? Pressionar o árbitro para domingo, para apitar o jogo, Eita. Palmeiras e Flamengo? Aliás, quem será o árbitro, hein? Quem será? Você quer Será pressionar que é o já a Daronco? arbitragem? Será? Se for Daronco, só vai ele e o Rossi pro jogo. Aí o empate tá bom, ué.
O Edu, ultimamente, ele não tá vendo uns pênaltis, né? Você viu que mais fez pênalti Você tá olhando o lance direitinho, você viu que o cara tem a câmera, a hora que ele apoia o pé no chão, apoia em cima do pé do Luiz Araújo. Ele não ia nem pegar a bola, Cicinho. Olha o Luiz Araújo, ele não ia nem pegar a bola. Que tocou na bola. O Luiz Araújo não ia nem pegar a bola, Cicinho. Mas deixa eu te falar, qual que é o papel do atacante quando tá em frente ao zagueiro dentro da área? Vai ser falta. Qualquer toque dentro da área é falta. Depende. Então, se o cara toca só o pé do jogador... Já tá disponível o áudio, não é? Já dá até pra acompanhar, onde eles falaram em contato insignificante. Gente, contato insignificante nunca. Quase arrancou a unha do menino. A unha do pé. Mas a chuteira dói. Que isso, Cicinho. Contato insignificante, é contato alien. Um pisão em cima do peito do pé, não dói não, Edu? Não, você falou na unha. E a unha não fica no pé? Eu só acho que se o VAR chama o árbitro para o monitor, ele tem que dar o pênalti. Tem que dar. Porque aí não tem como. Só que a gente ouviu a comunicação, falou, contato insignificante, o árbitro falou, tô perto, e ficou por isso mesmo. Então. Não mudou o resultado do jogo, o Flamengo ganhou a partida, mas eu acho que é legítimo reclamar. Só que me parece também uma reclamação acentuada por conta do jogo de domingo, para transformar aquele clima, já preparar essa partida que pode realmente ou deixar o Flamengo na briga ou tirar o Flamengo da briga pelo título. Mas é um choro que a gente estava aqui discutindo, é um negócio que preocupa, porque se cair o sorveteiro é pênalti pro Palmeiras. Já tá nas nuvens isso aí. Não, mas ontem foi contra o Palmeiras. Eu quero ver se fosse a favor do Palmeiras aquele pênalti. O pênalti do Palmeiras. Calma que não chegamos lá ainda. Vamos falar do pênalti. Bom, mas aí então esse pênalti, o Edu não daria o pênalti. Cicinho sim, Ronaldo também, eu também, né? Então ficamos por isso. Agora, Ronaldão, a sua aposta ontem se configurou, o Pedro. Eu tenho certeza que o Felipe ele assiste nosso programa, porque ele viu que o time precisa do centroavante. Porque ele fez o esquema deu certo algumas vezes sem o centroavante. Mas dependendo da equipe que você vai enfrentar, o centroavante ele incomoda. Ele tira, ele desarma os defensores e o time começa a chegar um pouco mais. Agora, quando você tem um placar, você pode recuar a sua equipe e jogar com os jogadores de velocidade pelos flancos. Sim. Tá tudo certo. Mas eu gosto quando o centroavante ele define, quando ele participa de assistência, quando ele se movimenta. E o Pedro fez algumas partidas abaixo do que ele é capaz, porque ele é um jogador que é letal. Quando ele tem chances na área, quando ele monta uma jogada, quando ele se prepara para definir, ele é muito diferenciado. E ontem eu acho que ele conseguiu ser aquele Pedro que a gente espera, Edu. Assim, como a gente sempre fala, né, Nato? Um cara que tá ali dentro da área para fazer o gol e dar o passe, ele tem muita técnica para isso. Mas também não vamos tirar também o Arrascaeta. O primeiro gol que ele faz ali, gira e sai de cara pro gol e dá aquele passe pro Pedro e o Pedro já chega chapando. Então, assim, o Felipe aproveitou muito bem essa parada da data FIFA, porque ele tinha todos os seus jogadores na disposição ali para treinar, então ele treinou muito bem e colheu os frutos agora nesse jogo. Ele treinou muito bem essa parada, o Abel treinou muito bem. Então, tem time que aproveitou, tem time que não aproveitou. Rafael Guanais. Entendeu? O Rafael. É isso que a gente tem que falar. O Dorival tá de folga ainda. E o Flamengo é essa coisa assim, tem jogadores que decidem a qualquer lance, a qualquer bobeada que você dá, o Flamengo vai fazer o gol realmente. Então, vai ser um jogo agora de... Isso aí foi só aquecimento, tanto Palmeiras e Flamengo. Agora, o que vai acontecer domingo... 3-0 no Botafogo, na casa do adversário, reclamando de uma penalidade não marcada pelo Alex Gomes. E aí eu quero saber de vocês, o futebol de ontem do Flamengo, Rona, dá uma esperança para vencer o líder Palmeiras no domingo? Esperança? Vai amassar, meu irmão. Do jeito que foi ontem. Eu falei, o único que acertou o resultado ontem do Flamengo fui eu, que eu falei. Ainda que eu falei aqui. 3-0. Mas eu falei aqui, eu não falei, ô Felipe, olha o Pedro, bebedo. Verdade, falou. O Pedro tá no banco, bebedo. Tá louco pra jogar. Né? Vai ser legal Pedro e Vitor Roque pra ver quem vai ser mais efetivo. Vitor Roque. Vitor Roque, seleção. Quanto foi Inter e Botafogo mesmo? 2-0 pro Inter. Pois é, o Inter amassou o Botafogo. E muita gente achou que o Inter esboçava uma recuperação. O seguinte, tá com uma pancada do Mirassol. Então esse jogo de ontem, é verdade, Flamengo, mas esse jogo de ontem com o Flamengo diz muito também sobre o Botafogo. Ele tá comparando o Inter com o Flamengo. Você tá comparando o Inter com o Flamengo? O Flamengo com o Inter? Não, estou dizendo que o Botafogo está mal, a ponto de perder para o Inter sendo dominado. Não ganhou do Grêmio também, se é pra colocar o meu time aqui, não tem problema. O Botafogo tá mal, gente, tá muito mal. E o Flamengo ontem passeou também. Só que se o Flamengo, num clássico,
clássico tem a pegadinha. O Ronaldo disse que o Corinthians ia deitar e rolar ontem na Vila. Mas eles não foram! Então, o clássico é um jogo diferente, vocês concordam? Se o Flamengo tivesse tropeçado ontem, empatado com o Botafogo, era problema pro campeonato. Mas até o gol do Pedro, na jogadaça do Arrascaeta, o jogo tava franco. Não, mas até o juiz apitar tava mas ele tava totalmente Tava truncadinho, tava truncadinho. Você assistiu o jogo? Assisti, mas então, o jogo tava truncado, vamos analisar o jogo. E depois do gol? O jogo é que vocês estão matando. Aí depois do gol, vocês estão matando o Flamengo. Se o Botafogo fosse um time horroroso, não é tão ruim assim como vocês estão falando. 8 desfalques. 8 desfalques. O jogo tava muito truncado, o Flamengo com dificuldade. Aí tem um cara que é o chamado Arrascaeta, que é um craque de bola, que fez uma jogada, deixou 3 pra trás e deixou o Pedro na cara do gol, que deveria estar na seleção brasileira. Esse cara é uma tromba, esse cara é um fenômeno. Esse cara é um monstro, esse cara tem que estar lá, velho. E a realidade é essa, o grande trunfo do Flamengo e o Flamengo ainda, apesar de ter grandes jogadores espetaculares, assim, é muito dependente de uma boa partida, de uma boa atuação do Arrascaeta. Quem não é? Mas sim, Palmeiras mas só que também é dependente. Não, o Palmeiras ele consegue diversificar. O Santos Palmeiras tem. O Palmeiras tem o Flaco Roque e o Vitor Lopes aí. O Flamengo não tem. Eles estão numa fase, o Felipe Anderson, tem o Maurício. O Flamengo, ele é dependente dessa grande apresentação. O time do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras tem um titular constante no Flamengo. O Flamengo tem oscilado, tem empatado, perdeu pro Bahia. O Flamengo não tá no seu melhor momento, mas nem de longe. E o Flamengo ainda deu uma derrapadinha, quase se complicou na Libertadores. Foi nos pênaltis. Então, o momento não significa nada. Esse jogo, os dois vão dar a vida. E vai ter comparação amanhã? Tem que ter. Claro que tem. Mas quem tem o time melhor? Amanhã a gente vai comparar Palmeiras e Flamengo. Mas quem tem o time melhor? E lembrem-se, nossas comparações é assim, ó. Quem está melhor. Viu? Quem tem o time melhor? Depende, pô. Não é quem é melhor. Se você tem um jogo, uma decisão, um jogo único, você aposta suas fichas no Palmeiras ou no Flamengo? Flamengo. Quem que é melhor, Vitor Roque ou Pedro? Essa é boa. Pedro. Tá, mas nós estamos antecipando aqui. Isso é pra amanhã. Isso é pra amanhã, rapaziada. Calma aí, pô. Fato é que o Flamengo, esses 3 pontos foram importantes. Próximo domingo com o Pedro, que ontem marcou, hein? Então são 2 grandes artilheiros aqui do futebol brasileiro que estão vivendo grande fase. E aí não é Pedro Henrique Torre, o Felipe Luiz mexeu na equipe, falou que vai ficar com a convicção dele, em jogo que entender que é melhor ele escala, em outro jogo não escala, mas a escolha dele ontem deu muito certo, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos aí. Felipe Luiz, é muito difícil sair daquela questão de que analisa jogo a jogo para decidir a escalação do Flamengo. Não vai ter 1 a 11 fechado com o Felipe Luiz, é outro tipo de pensamento, então ele vai de acordo com... Ele disse, o campo fala, mas o campo fala não só pela atuação do próprio jogador, mas também pela escalação ou pela posição, a maneira que joga, o modelo de jogo do adversário. É por isso que o campo fala tanto com o Felipe Luiz. Uma boa vitória ontem, 3 a 0, enfim, conseguiu vencer sem grandes problemas o Botafogo no estádio Newton Santos. É difícil, né, chegar lá e vencer, ainda mais com uma margem folgada como foi ontem, mas o Flamengo conseguiu esse papel. Tiveram alguns momentos assim no Campeonato Brasileiro que o Flamengo esteve muito mais à frente, mais tranquilo e tudo mais, mas agora perdeu essa dianteira e corre atrás do Palmeiras, então tem muito esse sentimento dentro do universo rubro-negro. E se aproveitou também de uma certa instabilidade que vive o Botafogo com o David de Ancelotti, porque de fato a torcida do Botafogo ontem no estádio Newton Santos ficou bastante irritada, principalmente depois do 3 a 0 do Flamengo ali, vaiou bastante, enfim, chamou de time sem vergonha, um descontentamento enorme. Afinal, o Botafogo, atual campeão brasileiro e também da Libertadores, o título parece só um milagre daqueles milagrosos mesmo para acontecer, né? Então, enfim, fica muito difícil. Ontem a gente esteve lá no Newton Santos, em Engenhão, conversamos com vários personagens da partida de ontem. Temos aí David Ancelotti, Felipe Luiz, Jorginho, Léo Pereira, enfim, vamos acompanhar um pouco o que disseram esses grandes personagens desse clássico ontem no Newton Santos. Acho que temos falta de constância, na maneira de competir durante todo o jogo, como fizemos na primeira etapa, hoje, e no começo da segunda.
é isso. Não é tanto... Acho que outra coisa. Sei que os resultados não estão chegando. Estamos todos frustrados por isso, dentro também, mas estamos unidos. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Diz muito do que foi nossos últimos dias de treinamento. Acho que a gente teve o hábito e a gente colocou em prática treinamentos muito elevados entre nós. E o reflexo foi um time bem consistente hoje dentro de campo. Não, tranquilidade você vê no resultado, né? Mas dentro de campo não foi assim. Foi um jogo duro, onde eles criaram algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, com alguns contra-ataques que a gente não atacou marcando. E não foi tão fácil assim quanto o resultado demonstra. Mas foi uma vitória merecida, onde a gente criou e concretizou as jogadas que a gente criou. Então, mérito à equipe e uma vitória muito importante. Tá aí então o Jorginho falando, enfim, Léo Pereira, todos os jogadores do Flamengo também, Felipe Luiz e David Ancelotti. Situação animada ontem no estádio Newton Santos. O Botafogo não teve zona mista, então por isso não acompanhamos nenhum jogador aí falando. Mas de fato, Bruno, o Flamengo chega em boas condições para esse jogo de domingo, esse confronto direto com o Palmeiras, porque venceu bem. Agora o Botafogo, falava aqui, estava até dando uma olhada direitinho, são 18 pontos, né, para o Palmeiras. Então ficou muito complicado pensar em liderança, em qualquer coisa nesse sentido, mas o próprio G4 fica ameaçado, tá a 6 pontos do Mirassol, Bruno. Tem que tentar mirar no Mirassol, de fato, né? Porque acho que liderança já não é mais a conversa aí pro Botafogo. Números do Pedro contra, então, o Botafogo. Bom, ele fez um gol, uma assistência. Duelos vencidos foram 6, hein? 4 faltas sofridas, bela nota no Bola de Prata, quase 7.9. Ô Breiler, foi isso que fez o Flamengo assim voltar a vencer bem um jogo? Foi a presença do Pedro? Porque a gente cobrava ou a gente tinha expectativa em ver como o Flamengo ia aproveitar a data FIFA com todos os jogadores ali para reencontrar o melhor futebol. Reencontrou ou é a presença do Pedro que fez o Flamengo vencer bem? Não só, Bruno. Para mim, o Pedro é um jogador tecnicamente que agrega muito pela capacidade de fazer parede, as movimentações que ele gera ali na frente. É um centroavante que tem técnica, mas o Flamengo de ontem, depois que tem dificuldade no começo do jogo, se ajusta muito pela associação dos atacantes. E aí vai muito além do Pedro. O Flamengo não foi só bola no Pedro, espero que ele vai fazer, embora ele tenha tido a participação decisiva com gol, com assistência, mas houve ali a bola passando de pé em pé, de Arrascaeta, o Luiz Araújo muito ativo pelo lado direito, o Cebolinha quando entra no segundo tempo vai muito bem até se machucar. Se machucou de novo, hein? O eterno drama do Cebolinha, mas o Flamengo ontem, em relação aos últimos jogos, evoluiu muito nessa associação ofensiva. O Pedro está nesse conjunto, mas eu não atribuo só a chegada dele, porque o Flamengo, a gente já viu numa fase melhor com o Felipe Luiz, ser muito associativo mesmo quando jogava o Plata por ali, quando o Felipe tentou outras formações, a proposta de jogo sempre funcionou mesmo quando o Pedro não estava em campo. Então seria injusto da minha parte falar, não, o Felipe Luiz estava dando murro em ponta de faca sem o Pedro. E eu sei que existe aqui no futebol brasileiro, até pela carência atual da posição, um apelo muito grande quando um 9 aparece, um 9 goleador diferente, que o cara, esse cara é imprescindível no time, tem de jogar todas. Não necessariamente, dependendo do adversário, pode fazer sentido trocar. Olha o Fernando Diniz com o Verratti no Vasco. Dependendo do adversário, o Verratti vai ser útil e tem jogo que não vai precisar tanto assim, principalmente quando jogar fora de casa. E para esse jogo, eu vejo que o Felipe Luiz acertou com o Pedro, observando também a característica da defesa do Botafogo. Com o Marçal ali, o Botafogo perdeu em estatura e perdeu um zagueiro de força física para disputar com o Pedro. E aí ele levou vantagem quando jogava de costas e conseguiu servir os companheiros. Mas foi só pro jogo de ontem ou não dá para ter o Flamengo sem o Pedro, Jailson? Eu entendo o ponto do Breiler, mas tecnicamente o Pedro e o Verratti... Não, claro, não tem discussão, né? Não tem. Porque o Pedro, tecnicamente, né, com a bola no chão, entrega muito mais
do que o Verratti. Mas é que no Flamengo já isso tem opções, como o Plata, por exemplo, que tornam o ataque mais móvel. Claro. Então, eu entendi, inclusive a sonora do Felipe Luiz, né, depois das convicções e tal, eu entendo quando ele fala isso. Eu só não entendo quando ele demora para trocar quando a convicção dele não dá certo. Entendi. Às vezes ele demora para reagir, é isso? Tá. Esse é o único ponto para mim. Eu concordo com ele. Tem jogo que é melhor para um cara de velocidade, um cara de mais mobilidade, que é o caso do Plata, que pode fazer aquela função também, e o Bruno Henrique também. Só que o Bruno Henrique hoje, tecnicamente, para mim, está numa fase inferior aos outros dois. Eu entendo essa parte perfeitamente, até porque o Felipe Luiz que é o treinador, né? A gente está aqui conversando sobre. E só que, quando ele demora um pouco a mais, por exemplo, tem a ausência, o Flamengo fica naquele arame liso, tocando de um lado para o outro, e falta algum 9, e aí eu acho que ele teria que agir mais rápido. Que aí foi o jogo contra o Cruzeiro que a gente falou sobre isso. Acho que foi. Que faltava um 9, o time entrou sem 0-0, entrou sem centroavante, várias vezes o Plata ali rodeando, faltava um centroavante, enfim, algumas outras ocasiões. Ontem, como o Breiler falou, era um jogo realmente de imposição física, até porque o Marçal bate na cintura do Pedro, e o Pedro muito bem na hora de organizar o jogo. Eu acho que o jogo de ontem, sim, pro Flamengo, que sofreu no início, com o encaixe que o Santi Rodrigues conseguiu ali fazer pelo lado esquerdo, o Santi Rodrigues puxando para dentro e o Cuiabano com o corredor aberto, a parte para mim, o ponto principal foi cada um na sua função. Luiz Araújo, canhoto lá, aberto pelo lado direito, que era uma situação que o time já estava acostumado. A dinâmica dos outros jogadores, eu nem digo os jogadores com a bola, a dinâmica dos outros caras. Por exemplo, o Carrascal, ele quando estava jogando aberto pelo lado direito, ele é destro, então ele já tinha outra dinâmica quando ele cortava para dentro. Já não tinha o pé bom. Então acho que todo mundo ali, cada um na sua função, Everton Araújo protegendo a frente da zaga, liberando um pouco mais o Jorginho para segundo volante. Ontem o Alexandro às vezes fazendo ultrapassagem pelo lado esquerdo. O Lino lá pelo lado esquerdo também aberto. Não foi brilhante, mas enfim, estava lá aberto pelo lado esquerdo fazendo a dele. E o Pedro, ora fazendo a função de centroavante mesmo, pisando na área, e como a gente viu no segundo gol, às vezes dando um passo para trás para fazer a organização com a Arrascaeta. Mas essa dinâmica é fruto do trabalho nesses dias sem jogo? Você acha que é? Eu acredito que sim, tem um pouco mais de tranquilidade. O Felipe aproveitou bem. O Flamengo continua criando oportunidades, só que perdia muito a posse da bola às vezes. Essa dinâmica de ter a posse de bola mais do que o adversário, isso é algo que a gente já vê constantemente no time do Flamengo. Só que ali que a gente cobrava era ter um pouco mais de discernimento na hora de justamente finalizar as jogadas. Ontem eu acho que aconteceu isso. O Pedro, por exemplo, a bola que ele serve para o Luiz Araújo, em alguns momentos ele poderia ter finalizado, tentado um chute cruzado em cima do zagueiro. Não, ele teve tranquilidade, esperou o Luiz Araújo fazer a movimentação, deu o tapa e saiu o segundo gol do Flamengo. Pedro Henrique Torre, apesar da vitória, teve muita reclamação de arbitragem. Qual que foi a principal reclamação? É a questão daquele pênalti que a gente viu, questão de faltas invertidas, de critérios. Qual que é a bronca rubro-negra? Bruno, o Flamengo, este novo Flamengo, parece que entendeu que tem que participar desse jogo de pressão do Campeonato Brasileiro do Futebol Nacional, que existe desde sempre, e isso faz parte da competição, achemos certo ou não. Então o Flamengo agora tem buscado se posicionar constantemente. Ontem foi avisado até pra gente, logo na zona, não, o Boto vai vir aí fazer um pronunciamento. Então o Boto chegou, fez o seu pronunciamento. O Flamengo reclama bastante de um pênalti possível do Alan no Luiz Araújo, ainda na primeira etapa ali, uma entrada, um pisão no pé, enfim, tem até houve o áudio do VAR, etc. E também de um lance do Cuiabano, se eu não me engano, com o Emerson Royal. O Emerson Royal acaba levando uma pancada na canela ali, o Flamengo entende que o VAR poderia chamar para o vermelho. Então o Flamengo está incomodado com isso, mas tudo, Bruno e amigos, é um jogo de bastidores já, que o Flamengo entende que precisava participar, entrar nessa ciranda aí, porque senão ia ficar para trás. É o jogo jogado, repito, gostemos ou não. Então o Boto falou ontem sobre isso, e aí depois o Felipe Luiz também na coletiva de imprensa foi questionado. Aliás, só um parênteses, o Felipe Luiz geralmente muito calmo, tranquilo na beira do gramado, muito irritado com as questões de arbitragem, onde chegou a arremessar uma garrafa em um determinado lance que ele achou que tinha sido pênalti, mas a bola bateu, acho que no Marçal, um cruzamento, bateu na barriga dele. Então estava bem irritado com a arbitragem. Já acho que isso é o acúmulo
dos últimos jogos que o Flamengo se sente prejudicado. Então vamos ouvir agora Boto e Felipe Luiz sobre essa questão do apito. Não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível do VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, porque alguém tem que falar sobre isto. Em todos os jogos está acontecendo, isso é muito mais difícil, que os jogadores mantenham o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais. O que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo. Isso que me preocupa, e manter meus jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Tá, então, Felipe Luiz falando sobre faltas, etc. Mas, eu repito, como teve no lance de um possível pênalti ontem, que acabou constatado que foi na barriga, na cintura do Marçal, a bola cruzada na área, ele chegou a tirar uma garrafa longe assim, e revoltado mesmo. O Felipe Luiz, que até dentro de campo, quando era jogador, era um cara bem tranquilo. Mas é toda essa movimentação aí, e o Flamengo tentando se manifestar, até porque, por exemplo, o Boto e o Departamento de Futebol começa a ser cobrado por se manifestar também. Tudo se intensificou depois daquele São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Bruno Vicari. Essa treta toda, a gente vai continuar falando sobre isso, tá, Pedro? Continua aí, mas antes eu quero ouvir o Carlos Eugênio Simon, como ele interpretou, o nosso comentarista de arbitragem, esse lance, pelo menos essa questão envolvendo o pênalti que não teria sido marcado contra o Flamengo. Vamos lá, Simon. Qual a narrativa do campo, tá, Alex? Aqui a contato talvez normal de jogo, cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada faltoso pra mim. Vocês dois entenderam que foi pênalti, né? Eu entendi como pênalti. Você também, Breder? Então, na era pré-VAR, eu acharia compreensível o árbitro não marcar na velocidade do jogo. Agora, com o VAR, e com um VAR ultra sensível a toque, a contato que a gente tem, nesse tipo de lance, 90% é marcado, o VAR recomenda a marcação e o árbitro acata. Então, eu discordo quando se diz que um contato insignificante. Ali há uma pancada no pé. Tem um pisão no pé. Não foi um pisão que tirou sangue do pé do Luiz Araújo, mas é um pisão suficiente para brecar o Luiz Araújo em velocidade. Para mim foi pênalti. Eu acho que o Pedro ele trouxe uma temperatura aí que foi bem legal, né? Porque como eu acho que toda discussão de todo lance tá assim... chato. Acho que exagerado, assim, sim, ou acima do... Porque eu acho que esse lance é um lance que dá para discutir, dá para você entender o que o árbitro marcou, dá para você discordar. O Simon entendeu de um jeito, né? Que é o nosso comentarista, vocês avaliaram de outra maneira. Como eu até acho que pode ser avaliado assim o lance do pênalti pro Red Bull no Allianz Parque, mas mesmo assim a reclamação do Palmeiras naquele momento foi enorme. Porque aí qual que é a sensação, né? O Pedro estava no Newton Santos, acho que ele pode falar melhor do que a gente. Eu imagino que a sensação lá tenha sido assim, tá vendo como o campeonato tá armado? E a sensação do Allianz Parque tá vendo como aquela pressão toda já tá dando resultado, porque é um lance que não era pênalti, foi marcado. Então a discussão, né, Pedro, acho que já tá muito mais contaminada, não pela gravidade do lance, mas por tudo que foi discutido nos últimos dias, Pedro. Porque como foi um lance muito fora da curva, por exemplo, aquele São Paulo e Palmeiras no Morumbi, tudo ficou muito enervado a partir dali, e já de olho, sem sombra de dúvida, nesse confronto de domingo que a gente vai ter no Maracanã. Então, os dois lados se manifestam já de olho nesse confronto no domingo agora, já é no dia, mas já é no domingo, 16 horas, no Maracanã. O Flamengo reclama bastante, e aí você ouve, não é só em rede social e tudo mais, é de pessoas ali do dia a dia, se fosse a favor do Palmeiras, teria sido marcado. Enfim, no Palmeiras você deve ouvir algo, como você disse, certamente a pressão
tem surtido efeito. Então são duelos e narrativas que tentam para ninguém sair prejudicado nessa história. Esse um berra, eu vou berrar também. Aí ontem lembravam até, por exemplo, é um lance muito parecido com um pênalti que foi marcado contra o Flamengo a favor do Corinthians, do Léo Pereira, um pisão embaixo também, enfim. Tem aquelas comparativas, vão comparando lance a lance do campeonato, tentando destrinchar tudo para encorpar o que entendem como ser prejudicial, a arbitragem e tudo mais. Vai ficar no foco. Esse jogo de domingo, Bruno Vicari, vai ser um inferno na terra para o apito. A gente vai ter cada lance observado de todas as maneiras possíveis. Vai ser bem quente no Maracanã, porque os dois clubes, nem dois times, os dois clubes elevaram bastante a temperatura nessa disputa. Tem a possibilidade de, quem sabe, uma final de Libertadores. Ainda tem a briga, Leila, PAP, Libra, enfim, tem todo esse pacote aí político e campo também. É informação mais cedo que o André... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Boto, né, o José Boto, reclamou sobre esse lance polêmico aí do Luiz Araújo. É um lance bem discutível, porque, na minha opinião, eu acho que foi pênalti. Eu gostaria, inclusive, da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários, deixasse aí a sua opinião registrada. E agora é pensar na próxima partida, né? O Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras, precisa da vitória em cima do Palmeiras para poder encostar e continuar firme na briga do título do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.